Olá e seja bem-vindo ao programa Asas. Nesta edição estamos a conversar sobre assédio sexual. Não é um tema novo, já trazemos e infelizmente é uma realidade no nosso país em muitas escolas e corta o sonho de muitos alunos e muitas alunas, porque a principal consequência é a desistência escolar, fazendo com que muitos alunos não alcancem os seus sonhos, não tenham este direito à educação. É por isso que vamos conversar, afinal de contas, o que é que se passa? Roupa dos alunos, conduta dos professores. Temos muitos assuntos e quem vai nos ajudar a responder essas perguntas é a professora Almirante, da Escola Secundária de Lhanguene, do projeto Páscoa Cubassa, e também a Zelma Fijamo, um rosto que não é novo nesta casa, ela que é da Associação AISMO. Muito bem-vinda ao programa e obrigada por aceitarem o nosso convite. Vou começar consigo, professor Almirante. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estou aqui em nome dos professores e da Escola Secundária de Lhanguene. Também represento o projeto PA Chocobassa, que é um projeto que alberga. O projeto está direcionado com a preservação do meio ambiente, mas também alberga a retenção da rapariga na escola. Ao falar da retenção da rapariga na escola, de uma ou de outra maneira também abrangimos o assédio sexual. Certo, Zelma. Mais uma vez estou de volta. Eu fico muito feliz cada vez que venho aqui, porque é sempre um tema novo, é sempre uma abordagem nova, é sempre uma oportunidade de transmitir um pouco da experiência que eu tenho. E mais uma vez vamos falar do assédio sexual, mas de uma forma diferente. Então é muito importante porque a ESMO é a Associação de Estudantes Secundários de Moçambique. Nós trabalhamos dentro das escolas para advocar pelos direitos dos estudantes, mas também para poder perceber quais são os primeiros e principais problemas que nós temos dentro de uma escola. Então o assédio tem sido o principal obstáculo e vamos conversar mais no desenrolar da conversa. Zelma. Como é da praxe, nós primeiro vamos à rua, vamos ouvir a opinião de pessoas, né, sobre este que é o nosso tema de hoje, assédio sexual, conduta ou roupa dos alunos, assim é que é. E a pergunta que nós temos é a seguinte: será que pode existir uma relação, um relacionamento entre professor e aluno? Confira. Rodrigues, na sua opinião, um professor pode conquistar ou paquerar uma aluna? Não. Um professor não pode paquerar um aluno. Na minha opinião, não pode. Não. Não pode. E por que não? Porque a aluna vai para a escola para estudar. Não pode sofrer assédio. O professor deve manter o profissionalismo, deve desempenhar o papel de professor, assim como o aluno deve manter-se no lugar de aluno. É porque, primeiramente, provavelmente, o aluno é menor de idade. E segundo, porque é antiético. Um professor paquerar uma aluna também pode chegar a ser preso, porque é um crime. Seria assédio. Por mais que a menina aceite, né? Ela às vezes não sabe o que está a fazer, então é muito antiético da parte do professor. Porque é errado. Temos que apostar sempre pelo profissionalismo e o professor deve se manter a uma postura profissional na sala de aulas, como professor e como estudante. De volta a este espaço, depois de termos acompanhado esses depoimentos, professor, como vimos, a resposta das pessoas é que não deve existir, mas sem querer lhe induzir, e sendo professor, pode existir um relacionamento ou uma relação entre aluno e professor? Não para o bem da turma ou da escola. Para manter a boa convivência no recinto escolar não pode haver, porque nós conhecemos os impactos de uma relação. Zelma, existe alguma coisa que nos prova, algum documento sobre a conduta dos professores ou mesmo de alunos, um regulamento que rege a própria escola sobre este assunto? O primeiro regulamento que nós temos é o próprio regulamento interno da escola. O regulamento interno da escola já nos traz aquela que é a conduta que o ambiente escolar pretende de todos aqueles que são os envolvidos dentro de uma escola. Porque nós podemos olhar o assédio sexual de professor para aluno, mas também tem o de aluno para professor. Ou até com qualquer outro integrante de um ambiente escolar. Então, o regulamento escolar creio que seja o primeiro que nós temos para olhar, mas também temos vários outros documentos que são criados, por exemplo, pelo Movimento de Educação para Todos, que é o MEPT. O MEPT tem vários documentos, vários folhetos que falam sobre o assédio sexual, que falam sobre a conduta que um professor, que uma aluna tem que ter e quais são as coisas que nós esperamos dessa interação. Zelma, nós temos este documento, temos este regulamento, mas assim,
não se pode olhar fixamente para o professor, não se pode nem mandar mensagens. Quanto ao mandar mensagens, eu tenho uma abordagem diferente. A questão das mensagens depende muito da abordagem que nós vemos, porque podemos até ter o contato do professor para caso o aluno fique doente, o encarregado de educação consiga conectar-se ao professor, explicar qual é a situação. Mas quando nós passamos esses limites estabelecidos pelo nosso Sistema Nacional de Educação, estamos a quebrar uma grande barreira e são os problemas que vêm a seguir. Professora Almirante, olhar fixamente, mandar mensagem para a aluna, isto pode. O que é que faz? Ou o que é que deve-se fazer quando uma dessas coisas acontece a um professor? Ou quando é o inverso, professor, aluno também. O professor pode ter esta abertura de mandar mensagem para a sua aluna, para o seu aluno, olhar fixamente, elogiar. Isto pode? Pode acontecer. Elogiar também é uma das orientações pedagógicas. O aluno, quando acerta, o professor tem uma obrigação, mas lá existem adjetivos. Já são tantos, perfeito, muito bem. Aí temos que interpretar muito o assédio. Exato. Não tem como o professor não olhar aquela criança. Então, naquela interação dentro da sala de aula, já temos a base. Não pode ocorrer o assédio. Não pode ocorrer o namoro entre o professor e o aluno. Então, por mais que o professor fixe o olhar na rapariga, não é aquele olhar de paquera, como dizia. É um olhar de um orientador. Como é que nós delimitamos ou percebemos que aqui nós estamos perante um elogio saudável, vamos lá dizer? Imaginemos que o professor coloca uma questão que ninguém responde na turma. Então a rapariga levanta a mão e ela responde. Ela explica qual é o delta. Então, qual é a palavra mais boa? O professor vai fixar o olhar, vai parabenizar. Alguns até podem saudar a menina. Parabéns, boa menina. Agora, os terceiros podem fazer a leitura de ali estar patente o assédio. Mas os dois podem não sentir isso, por estarem normalmente. Então, é difícil identificar onde é que houve assédio ou quando é que não houve assédio. Então, essa aproximação é preciso para poder dirigir. Se não há essa aproximação, não vai se passar nada. Zelma, esta aproximação, esta ponte, ela é necessária? O professor esteve aqui a falar que é necessário ter esse elo de ligação correto, mas vamos parar para pensar. Eu posso falar de uma forma, posso me expressar, posso dar gestos em que a estudante não vai levar da forma como eu quero transmitir, porque os meus gestos podem ser um pouco inadequados para a situação. Então, eu creio que sempre devemos ter limites, devemos ter formas de como fazer, manter o profissionalismo dentro da escola. Almirante, Zelma, vou pedir para não cortarem o fio de pensamento. Nós agora vamos observar uma curta pausa e voltamos já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Temos asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Olá, bem-vindo à segunda parte do Asas. Na primeira conversamos um pouco sobre elogiar, mandar mensagens, pode ou não. E os nossos convidados deixaram bem claro que não pode. Em relação ao contacto, é necessário em que o professor e aluno tenham sim um contacto. Afinal de contas, este contato muitas vezes serve para também chegar ao encarregado de educação, mas é necessário que este contato seja feito com muita cautela para não termos mais interpretações, assim como o elogio. Pode. O professor Almiranda disse que pode e é necessário elogiar um aluno, afinal de contas ele tem se saído bem, afinal de contas ele tem se esforçado e é necessário elogiar esse esforço porque traz motivação ao próprio aluno, mas sempre com cautela. Agora nós vamos acompanhar uma nota de reportagem e voltamos já. O assédio sexual continua um problema grave nas escolas um pouco por todo o país. Assédio sexual é constranger sexualmente alguém com promessa de benefício de qualquer natureza. Bom, eu sofri assédio aos 16 anos na escola secundária que eu frequentei. Eu estava a fazer a 11ª classe e eu era chefe da turma. Amélia, como vamos já chamar para proteger sua identidade, contou que o assédio ocorreu na sala de aula com um professor de história. No fim da aula, todos os colegas saíram. Ficamos só nós dois porque eu estava a arrumar o meu material e
o material que nós usamos durante as aulas. Quando terminou de arrumar, ela foi se despedir do professor. Foi nesse momento que o professor fez a investida. Então, ele começou a elogiar as minhas calças. Ele disse que eu estava bem daquelas calças e eu agradeci. Só que ele não parou, ele continuou e disse que eu usou um termo pejorativo. Ele disse: estás gostosa. Não respondeu porque aquilo a deixou desconfortável. Continuou a caminhar, mas quando olhou para trás percebeu que o professor continuava a olhá-la. Então eu disse a ele: professor, estava com uma situação desconfortável. Ele disse: professor, não estou a gostar e eu tenho idade para ser a tua filha. Então ele disse: por quê? Filha não namora, filha não traz. Ele usou essas palavras mesmo. Contou a uma amiga e juntas reuniram às escondidas outras vítimas do assédio daquele e de outros professores para denunciar, mas o professor descobriu. Me encontrou num outro dia e disse que tudo que eu estava a tentar fazer não era nada e que ainda que eu fosse à direção e meter essa queixa e eu metesse aquela queixa, nada ia acontecer, ele não seria admitido e que no dia seguinte eu ia encontrar a ele e o diretor de mãos apertadas. Ou melhor, ele ainda estaria bem com os colegas e com a direção porque nada ia acontecer. Amélia desistiu de denunciar, mas só o movimento teve impacto positivo porque o professor parou de assediar a ela e outras alunas. Diferente de Amélia, esta outra menina, a quem vamos chamar Jéssica, fez a denúncia. Bom, tudo começou quando eu estava na 12ª classe nas aulas de educação física. Eu pensei que o professor cismasse comigo por essa chave de turno, mas eu vi que aquilo ia muito além. Ia muito além do que se podia fazer. Ele sempre me usava de exemplo nos exercícios. Porque o chefe abaixa bem. Porque assim como o chefe faz. Porque é assim mesmo. E não parava por aí. Antes das aulas iniciarem, eu sempre fui pontual. Antes das aulas iniciarem, ele sempre vinha conversar comigo. Dizer que eu ia casar com ele, que eu ia morar com ele em Maclemele, na casa dele, que eu seria a esposa dele. Dizia que eu tinha pernas bonitas, que a minha mãe me fez com tempo, com paciência. Muitos comentários que de alguma forma me incomodavam. Incomodavam muito, mas a gota de água foi quando o professor a chamou para ajudar a ditar os nomes e os números dos colegas. Eu sentei-me ao lado dele para ajudá-lo a marcar as presenças de tab. Ele colocou a mão em volta da minha cintura e me puxou para ele. Um abraço. Eu disse que eu não estava a gostar daquilo. Professor, não estou a gostar. Professor, me deixa. Professor, me larga. Mas quando eu tentava me soltar, ele me apertava mais para ele. Uma colega percebeu que alguma coisa ali estava estranha. Saiu da corrida, da avaliação e veio ter comigo. Inventou uma desculpa qualquer só para me tirar do professor. Depois ela me chamou, ela me disse que eu tinha que ter cuidado com o professor, porque aquele professor me queria, essas coisas todas. Ela tinha medo de chumbar, mas reuniu forças e foi contar à diretora de turma. Contei a ela tudo o que havia se passado, tudo o que estava a acontecer, e ela disse-me que o professor de educação física já vinha falando com ela no privado e dizendo que a chefe da turma, neste caso eu, faltava-lhe com respeito. Quando ele sancionava os meus colegas, eu me metia, eu era mal criada, muitas outras coisas para manchar a minha imagem. E depois percebemos que aquela era a jogada dele, a ideia mesmo era essa. Que ele, depois de algum tempo, usaria aquilo contra mim. A diretora levou o assunto à direção da escola, que por sua vez repreendeu o professor, mas não foi o suficiente. Numa das aulas do professor, concentrou-nos dizendo que nós vendemos a ele a direção da escola, nós mentimos para ele, temos falsos testemunhos sobre a pessoa que ele é. Ele sempre foi uma pessoa íntegra, ele sempre foi uma pessoa de respeito e nós vamos tentar manchar a imagem dele, mas nós não vamos conseguir porque eles não vão fazer nada com ele. Aquelas palavras de alguma forma me magoaram e não foi pouco, aquilo me magoou de verdade. Jéssica ficou magoada, mas não arrependida, e voltou a falar com a diretora.
As mesmas palavras que ele disse-nos durante a concentração na aula, eu fui falar com a minha DT. Eu disse à minha DT aquilo que ele tinha nos contado. E ela foi ter uma conversa no privado com ele. Não vou mentir, tive medo, muito medo mesmo. Mas desde esse dia, o professor nem queria saber de mim. Eu não sei o que a minha diretora de turma falou com ele, mas desde esse dia o professor nem quis saber de mim. Tratava-me de forma igual, entre aspas. Tratava-me de forma igual às outros colegas durante as aulas e tal. E passei. E ficou tudo resolvido. A escola devia ter responsabilizado o professor, mas não o fez. Contudo, a existência de professores comprometidos a lutar contra o assédio é importante para travar o problema nas escolas. Outras soluções passam por assegurar que, no seio dos professores, alunos e outros funcionários, existe conhecimento sobre códigos, regulamentos, leis e demais instrumentos legais relacionados ao abuso e assédio. Informar as raparigas sobre os seus direitos e sobre o que é o abuso e assédio e os mecanismos de denúncia. Assegurar que nas escolas existem mecanismos de denúncia seguros e que esses são conhecidos pelos alunos ou estudantes. Se não fizermos isso, podemos ter baixa presença das raparigas na escola, associada às baixas taxas de matrícula, fraco rendimento escolar, altas taxas de desistência escolar, uniões prematuras, gravidezes precoces, doenças sexualmente transmissíveis e lesões físicas, problemas mentais, incluindo traumas, agressividade, sentimento de culpa, sentimento de humilhação, depressão e sentimento de inferioridade. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta nota de reportagem. Quando falamos de assédio, normalmente corremos logo para roupas. Acho que já ouvimos falar disso, né? Afinal de contas, o que é que se passa? É o professor que já tem tendências ou é a aluna ou aluno que já vem produzido à escola? Vou começar com o seu professor Almirante. É difícil responder a questão porque depende dos envolvidos, do caso que nós teremos registrado. Zalma, o que é que causa o assédio sexual nas escolas? É a conduta, é o professor que já tem tendências, é a conduta deste professor, é o aluno que já vem produzido? Eu creio que depende muito, porque eu falei dos dois tipos de assédio possíveis dentro da escola. Certo. Mas quanto ao aluno vir produzido, Etelvi não me põe um ponto de interrogação na cabeça. Dentro da escola temos regulamento. Certo. E esse regulamento já nos traz as vestimentas que nós temos por dentro das escolas. Sim, que é o uniforme, neste Exatamente. Caso, falando de escolas secundárias. Dentro da cidade de Maputo, nós temos perceber que as meninas e os rapazes têm uma característica idêntica, que são os uniformes, as calças e as saias max. Sim. Atualmente estamos nas saias max. Porque, anteriormente, disseram que as meninas tinham as saias... Que as saias influenciavam de alguma forma. Exatamente, no assédio. Passamos para as saias max para poder reduzir o número de assédios. Mas não é o que acontece. Por mais que as meninas estejam com a saia max, continuamos com casos de assédio. Então, é o que me põe com este ponto de interrogação na cabeça. Se eu digo que as saias mini que as meninas tinham, entre aspas, eram uma causa do assédio e agora usamos as saias max, por que o assédio não diminui? Continuamos a ter casos de assédio até em algum momento maiores que os anteriores. Eu creio que a questão do assédio, assim como vou puxar um outro assunto que normalmente associa-se muito às vestimentas, a questão do assédio e a questão do abuso sexual. Não tem nada a ver com a vestimenta. Professora Almirante, deixou aqui ficar uma pergunta que nem é uma pergunta, uma afirmação que as alunas elas já vão produzidas. Mas qual é a postura do professor perante essa produção do aluno? Conforme eu disse, que o professor é um pai na sala de aula. Nós, ao abordar o assunto assédio, concordo plenamente com ela quando associa o abuso sexual, porque o termo é o mesmo. As medidas, quando vão produzidas, o professor é um pai. Ele já tem
todas as condições, sabe qual é o critério. O critério é manter a menina a estudar. Por isso que todos nós somos convidados para lutar, para educar a criança que tem que estudar. O foco é estudar. E eu trago uma outra questão. Será que a idade do professor tem influencia para essa situação toda que nós estamos a viver, de assédio sexual nas escolas? A idade do professor, nós temos tido professores mais novos. Será que isto é um fator a considerar para esta questão de assédio? Zelma? Creio que seja assim. Porque normalmente, Etelvina, se tu fores já perceber, existem muitos casos de pedofilia ultimamente. E a pedofilia não é só dentro das escolas. É uma coisa que acontece na sociedade. E para a camada jovem, é algo que estão a tentar normalizar. Então, se tu já tens um comportamento de pedofilia na sociedade, tu carregas para onde tu fores. Eu já fui a um programa radiofônico, que não vou mencionar, e que lá tinha um professor. E era sobre assédio o programa. Em que a pessoa disse, eu tenho uma aluna que... A pessoa apareceu, não estava a participar do programa, mas apareceu ali no recinto. Então, ele estava ali a comentar sobre o tema e disse, eu tenho uma aluna, mas ela já vai completar 18 anos. E se ela já vai completar 18 anos e eu gosto dela, ela gosta de mim, está tudo bem. Foi aí onde começou uma discussão. Então, uma das participantes perguntou a ele, como tu te sentirias se fosse tua filha? Certo. Professora Almirante, qual é o papel do professor? Qual deve ser a conduta do professor? Qual é o papel do professor dentro da escola, dentro da sala de aulas? E qual é o papel da escola também em relação a essa situação toda, a esses casos de assédio? O papel do professor é o papel de um pai. Então, sendo ele pai, ele alberga toda aquela componente de educador. É verdade que nos últimos dias tomamos o professor como mediador, como monitor, mas aquilo não lhe tira o mérito de exercer todas as suas funções. Então, um professor é um educador e, comparando o termo das idades, fez essa questão de idade. Sim, isso eu prefiro dizer que é um fator, isso porque o assédio é crime. Já sabemos que o assédio é crime. Então, se a gente resgata o termo idade, é para servir de atenuante ou agravante no julgamento deste caso. Ela descreveu muito bem. Quanto maior ele for, ele tem mais experiência de vida, mais domina o campo. Já sabe o que deve dizer, o que deve fazer, como persuadir a rapariga. Ele já tem todo. Mesmo sendo a rapariga a ir atrás dele, ele tem todas as ferramentas de educar aquela pessoa. Sim. Tem todas as ferramentas de educar aquela menina. Então... Zelma, qual deve ser o papel dos pais encarregados de educação nesta prevenção e combate ao assédio sexual? Nós temos a família como um pilar muito forte na nossa vida. E sendo o primeiro sítio onde nós começamos a receber ensinamentos, são os pais encarregados de educação que devem elucidar os alunos sobre o assédio. Um ponto que os pais encarregados de educação, assim como a própria escola, não têm levado muito em consideração é a resolução do problema. Se nós temos um caso de assédio em que um professor assedia alunos já há algum tempo e o caso já chega várias vezes à direção da escola, o que nós podemos reparar que acontece muito na nossa sociedade eu acho que é o maior erro possível. Nós fazemos a transferência de professor. De uma escola nós estamos para a mudar o problema de um sítio para o outro. Ele vai chegar lá, pode ficar 3 meses ainda a estudar o campo, mas ele vai continuar. A fazer mais vítimas. Então, eu creio que, quanto à questão do assédio sexual dentro das escolas, tínhamos que ter uma sanção que fosse um bocadinho mais rígida. Professora Almirante, para terminarmos, os pais encarregados de educação têm um papel-chave nesta prevenção e combate ao assédio sexual. Certo? Certo. Mário Mugabe diz que os nossos problemas na escola crescem a cada dia por causa da ausência do encarregado, dos pais. Os pais não comparecem. Os pais não participam. Numa turma de 50, 40, vais encontrar 5, 6. Não é suficiente. Uma criança que a mãe ou o pai está a 1 metro, reduz. Por essa razão, nós precisamos do encarregado para estar presente. O encarregado não é só para o assédio, é para controlar também o seu filho.
O filho sente-se pressionado. Ela falava aqui dessa ação, que o ser humano, por causa do castigo, teme. Não é só ali, mesmo no estudo. Se a criança percebe que, por exemplo, o meu pai, em algum momento pode vir à escola, acha que a criança vai atrasar, o encarregado deve vir à escola para nos ajudar a resolver esses problemas. Almirante Zelma, muito obrigada. Foi uma conversa super interessante e obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um pouquinho sobre isto, não podemos esgotar tudo neste tema, mas deixamos aqui ficar alguns pontos muito importantes. Como disse a Zelma e o professor Almirante, a participação dos pais, o envolvimento dos pais na vida dos filhos é uma ferramenta-chave não só para a prevenção e combate ao assédio, mas também para o próprio desenvolvimento deste aluno, desta aluna, porque afinal de contas tem um espelho a quem seguir, a quem se inspirar. Em relação ao nosso tema do dia, roupas, elas não são uma justificativa para o assédio sexual. Elogios, deixaram aqui ficar na primeira parte, pode, mas sempre com cautela. O número de telefone é importante para manter o contato entre o professor, o aluno e o encarregado de educação, mas também deve ser usado com muita cautela, com muita sabedoria. Bem, sobre este assunto, pode continuar a acompanhar o programa, para quem não viu, nas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Asas para voar, temos asas para